Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos, na nossa aula de livros históricos, onde nós vamos hoje abordar a introdução à primeira carta de Samuel. Tá? Eu quero lembrar aos irmãos que essa introdução ela está aborda primeira e segunda Samuel, o contexto histórico das duas cartas são primeira e segunda Samuel. Então, hoje eu devo apontar a introdução, o contexto histórico das duas cartas, tá? E vou falar sobre o esboço da primeira carta de Samuel. E na próxima aula, semana que vem, nós vamos ver o esboço da segunda carta de Samuel e as aplicações que nós podemos ter com relação a esse texto, ok? Então hoje nós vamos ficar com a introdução do contexto todo da carta, a autoria, cenário histórico, e depois nós vamos fazer o esboço da primeira carta de Samuel. Primeiro livro de Samuel, né? E aí, na semana que vem, vamos ver segundo Samuel, o esboço, e vamos ver as aplicações que podem ser tidas dos fatos, dos relatos históricos que nós temos nessas cartas. Ok, meus queridos? Lembrando que depois disso nós vamos ter a prova, né? Quando eu voltar na próxima semana, vamos ter a prova relativa a esses livros que nós lemos, de Josué até 2 Samuel. Então estejam preparados, lembrando o que nós vimos, ouvindo as aulas em áudio, vendo as aulas gravadas e guardando temas das cartas, pontos importantes, aplicações, né? Cristologia, algumas coisas importantes que são das cartas para você estar apto para fazer a prova, mas não vai ser difícil, né? Vai ser tranquilo. Ok, queridos? Então vamos lá para 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, nós vamos iniciar, né? E vamos iniciar com o nome do livro e o tema do livro, né? Segundo Ellison, o tema do livro de 1 Samuel é o estabelecimento de Israel como um reino teocrático. Lembra? O reino de Israel está agora sendo estabelecido. Lembra daquele retrospecto que eu sempre faço, né? Deus primeiro estabelece uma etnia através de Abraão. Em segundo lugar, ele estabelece uma constituição através de Moisés com o Pentateuco. E depois nós vemos Deus dando a terra ao povo através de Josué. E agora nós vamos ver Deus estabelecendo agora o reino como um reino teocrático, através de Davi, que era o homem que Deus tinha escolhido para ser o rei teocrático de Israel. Mas nós vamos ver aqui que houve uma precipitação do povo de Israel, querendo um rei antes do tempo, e Deus concede o pedido do povo e os entrega a Saul como rei, que não foi muito bom para Israel, né? Mas nós vemos esse contexto aqui, chegamos até aqui. Chegamos no momento em que Deus está preparando o estabelecimento do reino teocrático de Israel, onde Deus vai governar este povo, para que este povo seja um povo sacerdotal que apresente o eterno Jeová a todos os povos da terra, que sempre este foi o propósito de Deus, né? Então nós temos que ver essa questão no 1 Samuel. Por isso que eles se chamam, que é o estabelecimento, o tema de 1 Samuel, é o estabelecimento de Israel como um reino teocrático. E nós vamos ver na semana que vem
que 2 Samuel é o estabelecimento de Davi como o rei teocrático. Mas primeiro estabelece o reino para depois estabelecer o rei teocrático que é Davi. Mas vamos ficar hoje com a introdução e depois nós vamos ver esses detalhes no desenvolvimento das aulas, ok? Então, a autoria desses livros, novamente nós temos a questão da autoria, né? Que este é o livro de Samuel. Samuel é a palavra hebraica para o nome Samuel é Shemuel, que é uma contração de Shem mais El. O nome é de Deus, pode ser chamado, uma tradução literal, o homem, o nome dele é Deus, o nome de Deus, Shem, El mais El, Shemuel, certo? Ou chamar mais El, Deus ouve, ou de ouvir Deus, chamar, ouvir, e El, Deus, né? Então, o nome de Samuel é uma contração, já significava o nome de Deus, o chamado de Deus, escolhido por Deus. Tem várias traduções para este nome, tá? E estes livros têm um título por causa da figura humana de destaque neles, que é Samuel, né? Samuel é o grande destaque desses dois livros. O nome de Deus significa o Samuel e é possivelmente uma abreviatura de pedido de Deus. Inclusive, o meu filho mais velho chama Samuel e nós entendemos que ele era uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Originalmente, no cânon hebraico, os dois livros formavam um só volume. 1 Samuel e 2 Samuel era somente um volume, o livro de Samuel, que era chamado livro de Samuel. Mas foram divididos em dois pelos tradutores gregos. Eles foram divididos em 1 Samuel, 2 Samuel, quando a Bíblia é traduzida para o grego, na Septuaginta, né? Mas eles chamavam não Samuel, mas eles chamavam 1 e 2 Reis, na Bíblia hebraica. E os livros de 1 e 2 Reis que nós temos hoje tinham o nome de 3º e 4º Reis. Então nós tínhamos 4 livros de reis na língua hebraica, no cânon hebraico, né? 1 Reis, 2 Reis, que é 1 Samuel e 2 Samuel nosso, e 3º e 4º Reis, que são os nomes dos livros dos reis, né? E interessante, isso foi mudado com a tradução da Septuaginta. A autoria era a questão de eles são chamados livros anônimos, considerados anônimos, porque não tem o nome de Samuel. Eu, Samuel, escrevi esse livro. Então, por isso são considerados anônimos. O profeta Samuel geralmente é considerado o autor de 1ª e 2 Samuel, assim como ele foi considerado o autor do livro de Josué, de Juízes, de Ruth, né? Por quê? Porque nós vamos ver que também não só ele é considerado autor, mas também temos Natã e Gade e outros autores. Nós vamos ver várias vezes que eles compilavam, pegavam outros autores e acrescentavam os relatos para compilar os livros, né? E as descrições detalhadas e as minúcias sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos, né? A descrição, eles são muito detalhados, então provavelmente quem escreveu foram os autores, né? A segunda observação que ele traz é que o próprio Talmud hebraico, a declaração de 1 Crônicas 29, lendo aqui 1 Crônicas 29, nós vamos ver que essa é uma declaração.
Nós já usamos esse texto quando falamos sobre Josué, quando falamos sobre Juízes, mas ele traz essa perspectiva de que 29 de 1 Crônica diz assim: os atos, pois, do rei Davi, tantos os primeiros como os últimos, porque eles consideram todos esses atos do rei Davi, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade e o vidente. E verso 30 ele diz: juntamente com o que se passou no seu reinado, a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Então, eles foram compilados, né? E o Talmud diz que fornece, provavelmente, 1 Crônicas é provavelmente o melhor versículo que fundamenta a autoria dos livros, né? Desses livros, e eles foram auxiliados. Então, tem crônicas de Samuel, de Gade, de Natã e outros escritores que não são nomeados distintamente na Bíblia, né? Então, nós temos aí o título, o tema, a autoria. E qual é o cenário histórico que acontece esses fatos de 1 Samuel, 2 Samuel? Ellison traz aqui uma data provável entre 1100 a.C. até 970 a.C., provavelmente 130 anos. E ele também relata que os acontecimentos dos dois livros cobrem o período do nascimento de Samuel até o fim do reino de Davi, que nós vamos ver. 1 Samuel começa com o nascimento de Samuel e até o fim do reinado de Davi, quando o reino vai se dividir através de através dos filhos de Salomão. Supondo que Samuel tivesse 30 anos, aproximadamente, quando começou a liderança em 1070, 5 anos após a morte de Eli, ele deve ter nascido em aproximadamente 1100 a.C., essa é a data provável do nascimento de Davi, de Samuel, né? Visto que o reinado de Davi estendeu-se de 1010 até 970. Período do tempo que para os livros de Samuel diz provavelmente 130 anos, como falamos. Antes do governo ou magistratura de Samuel, né, ele foi o último juiz, não podemos esquecer isso. Diversos juízes governaram Israel. Sansão, Judá, Jefté, como nós já vimos nos livros de Juízes, né? E houve nesse tempo, e eles julgaram outras partes de Israel, enquanto Samuel crescia em Siló, né? E há uma cronologia que ele faz aqui, eles têm diversos períodos sobrepostos que estão envolvidos nesta história toda, né? 40 anos da opressão dos filisteus, de 1095 a 1055, está em Juízes 13. 40 anos de magistratura de Eli, o sacerdote, 1115 a 1075, está em 1 Samuel 4, 18. 75 anos em que a arca ficou em Kiriat Jearim, de 1075 até 1000, está em 1 Samuel 7, 2, 1 Crônicas 15, 25. E 40 anos na magistratura de Samuel, 1055 a 1015, que está em 1 Samuel 17, 7 de 14 a 17, certo? 40 anos do reinado de Saul, de 1050 a 1010, Atos 13, 21, e 40 anos do reinado de Davi, que é de 1010 a 970, 2 Samuel 5, 4.
Não sei se os irmãos notaram, o número 40 é muito significativo aqui, né? Lembre-se que nós já comentamos isso, que números são simbólicos. Todos os números da Bíblia têm uma simbologia por trás. E o 40 sempre foi um número ligado à provação. Aprovação. Você vai ver que sempre quando há uma aprovação para o povo de Israel, para um rei, para a nação, sempre, para o próprio Jesus foi 40 dias, né? Então, o número 40 é muito significativo. Vale a pena fazer um estudo sobre isso. Eu já indiquei para vocês, não sei se eu indiquei um livro que fala sobre a numerologia e o significado dos números na Bíblia, que é o Números da Bíblia, de Christian Shen. Christian Shen é um descendente de chinês, um chinês cristão que operou, ministrou lá na China até mais ou menos o ano 1970, por aí. E ele foi perseguido e morto pelo Evangelho na China, mas foi um homem tremendo do Senhor. Tá? Christian Shen, os números da Bíblia, você vai ver o significado de 40 muito forte, sempre atrelado ao tempo de provação, ok? Chegou o momento do estado religioso em que se achava a nação, né? Como é que estava a nação quando Deus estabelece o governo teocrático através de Samuel? O período começou com a idolatria e a imoralidade ainda predominando em Israel. Primeira Samuel 7,3 já quase atesta isso. Veja aí comigo, 1 Samuel, que o contexto era um contexto de idolatria. Né? 1 Samuel 7,3 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então o contexto era um contexto de idolatria. O povo de Israel ainda estava envolvido com idolatria. Embora Eli fosse fiel como sacerdote, ele deixou de honrar a Deus por não disciplinar os seus filhos. Aí 1 Samuel 2,29, veja aí comigo. 2,29 diz claramente que ele era fiel, mas ele não foi um bom pai, né? Porque quando os filhos deles começam a aprontar, vamos dizer assim, lá em Israel, ele vai repreender os filhos. Veja como ele repreende: por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Deus falando a Samuel. E tu, Eli, Deus falando a Eli, desculpe, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Então era assim contexto. Eli era um homem fiel, mas um homem fraco, um sacerdote fraco, condescendente, não andava na ortodoxia, era flexível, não tratava os seus filhos envergonhavam o seu pai, né? Eles serviam no tabernáculo de Siló com flagrante imoralidade e cobiça. Por esse motivo o Senhor preferiu julgamento contra a casa de Davi, dizendo de Eli que seria afastada do sacerdócio. 1 Samuel 2,33, por isso, verso 2,33 diz que Deus vai tirá-los do sacerdote. Diz o homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então, houve julgamento. Lembre-se de Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. Se andares nos meus mandamentos, serás abençoado. Se
desobedecerem os meus mandamentos, essas maldições virão sobre ti. E aqui está um julgamento sobre, se comprovando o Deuteronômio 28 na vida, na família de Eli. Eles não permitiu, então Deus vai castigar esse povo. O segundo ponto do contexto histórico deste momento que acontece no livro de 1 Samuel é o tabernáculo. É um fato importante aqui, o tabernáculo, que era o lugar de adoração que Deus tinha estabelecido ao povo de Israel. Ele estava lá em Siló, a 14 quilômetros de Betel, mais ou menos, desde o começo de Josué até os filhos de Eli. Desde que Josué estabeleceu, o tabernáculo ficou fixo lá neste lugar, lembra? Porque eles chegaram na terra, antes ele andava, mas agora ele estava fixo lá na terra, em Siló, desde os tempos de Josué. E quando na ocasião da morte de Eli, nós vamos ver na história, certamente vocês estão lendo o livro de 1 Samuel, você vai ver que a arca é roubada. E esses dois itens principais do sistema religioso de Israel, que era o tabernáculo e a arca, eram os dois símbolos da presença de Deus no meio do seu povo, ficaram separados. Eles nunca haviam sido separados desde que Moisés estabeleceu lá no deserto, construiu, a arca foi colocada dentro do tabernáculo e ela era retirada. Quando eles desmontavam o tabernáculo, eles andavam, paravam, montavam o tabernáculo, a arca estava ali do lado, voltava para dentro do tabernáculo. Então nunca se separaram a arca e o tabernáculo. Mas agora, por causa do pecado de Israel, da família de Eli, vai haver uma guerra e eles vai ser roubado pelos filisteus, eles ficou 75 anos separada a arca da aliança do tabernáculo, e Davi foi quem fez voltar por volta do ano 1000, mais ou menos, é que Davi traz de volta a arca para Israel. Nós vamos ver no relato. E ele traz aqui traz uma cronologia aqui interessante sobre o tabernáculo e a arca, no tempo que ela ficou junta e no tempo que ela ficou fora, separada, Então é interessante você dar uma lida aí no livro, essa análise que ele faz sobre o tabernáculo e a arca e o tempo que eles estavam juntos em Gilgal, em Siló, em Nob, e o tempo que elas ficaram separadas na Filístia, de 1075 até 1000, e depois ela ficou em Gibeon, em Nob, Gibeon, ainda fora de Israel. Depois ela volta para Jerusalém, provavelmente entre 1000 e 1960, e depois ela definitivamente foi colocada dentro do tabernáculo quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, e agora o tabernáculo não tinha mais razão, a arca vai para o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, do templo construído por Salomão. Então nós vimos esse estado religioso e agora vamos dar uma olhadinha no estado político da união do povo agora de Israel. Havia lá duas divisões internas. No século IX a.C., o fraco estado espiritual de Israel combinava com o seu fraco estado político. Nós vimos que um fraco estado religioso, o estado político também era fraco. Foi uma época de lideranças divididas e anarquia geral. Até aqui nós vimos em Juízes, principalmente, Desde a morte de Josué, a nação vinha sem liderança central. Lembra do texto de Josué, Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia conforme lhe parecia melhor. Mas as emergências das tribos eram julgadas por juízes indicados por Deus e às vezes os governantes sacerdotes, Finéias, Eli,
Então, não havia uma liderança fixa. E então, por isso, sofria-se muito primeiro. O segundo ponto é as opressões. Internamente, eles tinham fraco politicamente por causa dessas divisões, por causa desses problemas, e por falta de uma liderança dentro de Israel. Em segundo lugar, a opressão que eles recebiam de fora, as opressões externas. Os filisteus do sudoeste fizeram, nessa época, a maior oposição contra Israel. Ele foi também atacado por seus vizinhos consanguíneos, outras tribos, como nós vimos, a leste da Síria, ao norte, tinha sempre inimigas, mas o principal inimigo neste momento eram os filisteus, que tomaram-lhe não somente a Arca, mas também a Jordânia ocidental. Lembra daqueles mapas? A Jordânia ao lado direito, lado leste do Rio Jordão. Então, eles tomaram aquela parte toda, os filisteus. E muitas campanhas de guerra foram empreendidas contra os filisteus no século IX. Nós tem no esboço de 1 Samuel, na página 108, tem bastante o número de guerras. E o terceiro ponto do estado político, então, a primeira razão interna, era fraco internamente por falta de liderança, era fraco politicamente pelas invasões externas. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da questão política é que, sob o reinado de Davi, os problemas da anarquia interna e opressão externa foram resolvidos aos poucos. Davi foi resolvendo. E de um grupo de tribos rivais, a nação, as 12 tribos, né? A nação tornou-se uma força política unida. Nós vamos ver que aí chega um momento do Reino Unido. E respeitada por todos os povos da região. Israel se tornou poderoso, um reino unido. Sob a liderança do salmista Davi, os filisteus foram expulsos, Edom e Moabe, Amon e Síria tornaram-se vassalos de Israel, escravos, e concluiu-se um tratado de paz com a Fenícia. Então, Davi, nós vamos ver no final lá de 2 Crônica, 2 Samuel, Davi já estabelecendo o governo unido, né? Então nós vamos ver o rei teocrático. Nós estamos vendo o reino teocrático e veremos o rei teocrático. Aí se tornou a nação unida, que ela vai ser unida até o governo, até a morte de Salomão, né? Que se tornou o período do Reino Unido de Israel. E segundo Ellison, quais são os objetivos do livro de Samuel? Dos 2 livros de Samuel, ele vai trazer essa questão. O objetivo dos livros de Samuel é apresentar a história do desenvolvimento de Israel, desde um estado de anarquia até um estado de monarquia teocrática. Ele dá uma descrição religiosa do crescimento da nação, mostrando a futilidade da tentativa de unificação e crescimento nacional por esforço de liderança humana, que é Saul, né? Ele vai mostrar primeiro o homem tenta fazer, através da liderança de Saul, o que Deus pode fazer, só o que Deus pode fazer. E aí nós vamos ver o grande poder e prestígio da nação fundada em princípios teocráticos, sobre um rei indicado por Deus, que é Davi. E o motivo dominante é a glória e o poder de uma nação que corresponde ao Senhor soberano, né? Então, o objetivo todo dessa história é mostrar como uma nação que é governada por Deus, que tem um governo teocrático, ela pode ser grandiosa através do Senhor soberano, né? Lembrar vocês que o governo bíblico não é democrático, não é socialista, mas é um governo teocrático, né? Onde Deus estabelece as leis. Depois ele vai falar sobre contribuições que nós vamos fazer na segunda aula, tá? Então nós vimos aqui um período já de introdutório dos 2 livros, 1 e 2 Samuel, do contexto de autoria,
de contexto histórico, contexto religioso, contexto político. E agora nós vamos dar uma olhada na introdução de 1 Samuel, no esboço, né, dos capítulos de 1 Samuel, e a semana que vem vamos ver o esboço de 2 Samuel e vamos ver a parte das contribuições. Inclusive eu queria sugerir que os grupos que vão fazer 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas também possam fazer no mesmo modelo que eu estou fazendo, que vai ficar mais prático para desenvolver. Senão, cada grupo vai falar as mesmas coisas para 1 Reis e 2 Reis, as mesmas coisas para 1 Crônicas e 2 Crônicas, que são o contexto histórico dos livros. Ok? Só uma sugestão para vocês. Mas fiquem à vontade, se quiserem fazer de outra forma, vocês têm liberdade para fazer, desde que apresente todo o contexto, a estrutura dos livros. Ok, queridos? Então vamos lá para o esboço, a divisão do primeiro livro de Samuel. No esboço nós vamos pontuar alguns fatos na leitura do livro. Ok, queridos? Então vamos lá. O livro de 1 Samuel é dividido em 3 partes. Segundo Ellison, né? O esboço dele faz. A primeira parte vai de ascensão e governo de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8. A segunda parte vai da ascensão e governo de Saul, do capítulo 9 até o capítulo 15. E a terceira divisão do livro do esboço do livro de Samuel, segundo Ellison, vai da ascensão e função antecipada de Davi, que vai... eu não gosto muito dessa frase, dessa expressão antecipada, função antecipada de Davi. Ou eu acho melhor uma função preparatória de Davi, que vai do capítulo 16 ao capítulo 31, nós vamos ver. Então vamos lá para a divisão, para ver cada uma das divisões e os fatos importantes de cada uma divisão, né? A primeira divisão, ascensão e governo de Samuel, do capítulo 1 ao 8, nós podemos subdividir aqui. Por exemplo, primeiro, Samuel, do capítulo 1 ao 3, nós vemos Samuel preparado para o serviço, que vai desde a sua consagração, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, né? Tem um fato interessante, um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, Efrateu também, cujo nome era Eucana. Ele tinha 2 mulheres, né? Na situação, uma chamava Ana e a outra Penina, e ele tinha uma situação problemática dentro da sua casa, porque Ana era estéril e Penina dava filhos, e havia uma briga. Esse é um problema da bigamia, né? De ter mais de uma esposa. Deus nunca aprovou isso, e cada vez que tem isso, tem problemas. E nós vemos esse momento. E aí tem Ana. Samuel tinha muito carinho, amava Ana, e era ver uma situação desse homem. Esse homem era um homem realmente um bom exemplo para encontro de homens, viu? Um homem que era líder da sua casa, que cuidava das suas esposas, dos seus filhos. E ele também era um homem que amava Deus, temia Deus, servia Deus. E verso 4 diz que no dia ele oferecia o seu sacrifício, ele dava porções às suas esposas. E a Ana, no verso 5, diz, dava porção dupla, porque ele amava, e ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, né? E aí temos a briga das duas. E o verso 7 diz que assim ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. O importante aqui é ver que ano a ano ele obedecia a um mandamento, a lei do Senhor, de ir às festas de Israel. Ele tinha que ir 3 vezes ao ano lá nas festas de Jerusalém, que era um mandamento que todo homem deveria ir. Ele levava a sua família junto. O princípio aí também levava a sua família à igreja, né?
E, e aí Ana ia, chorava, porque a outra zombava dela. E temos do verso 9 até uma oração de Ana no templo, lá, e o voto que ela fez, se Deus a desse um filho, ela ia dedicar este filho, verso 11, ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Por isso que Samuel chama pedido em oração, porque ele foi pedido em oração por Ana. E nós temos o fato de que ela estava orando insistentemente, demorando. E Eli, o sacerdote, viu que ela estava daquela forma. Ele achou que ela estava bêbada, né? Mas aí ele vai falar com ela, ela conta sua dor e ele abençoa ela. E ela disse, ele abençoou como sacerdote, verso 18. Ele diz: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu. E nós temos o relato de que voltou para casa, voltou na sua vida comum, teve relacionamento com seu marido e ela concebeu e deu o nome. E, e no verso 20 ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, que é pedido em oração, ou resposta de oração, né? Do Senhor o pedi. E ela ficou com ele. Ela pediu ao seu marido para cuidar dele. E durante o tempo que ele era pequeno, ela ficou em casa cuidando do menino. E o verso 24 diz que, havendo-o desmamado, quando ele chegou ao tempo de ser desmamado, provavelmente ele devia ter 6 a 7 anos, certo? Levou-o consigo, como um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor. E era um menino ainda muito criança, bem jovem, né? Creio que 5, 6, 7 anos no máximo. Trouxeram, e aí o verso 26, ela disse: a meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Está falando a Eli, né? Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também o trago de volta por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então ela traz o Samuel e dedica, consagra Samuel ao Senhor. Tem o cântico de Ana. E então nós temos esse nascimento de Samuel neste momento e o crescimento para o serviço. A segunda parte é do verso capítulo 4, né? Depois aqui no capítulo 3, 2, a partir depois do cântico, vai se relatar os crimes dos filhos de Eli. O primeiro verso 12, 3, 2, 12 diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor, eram filhos realmente terríveis. Mas no verso 18 diz o contraste dos filhos de Eli com Samuel. Verso 18, 2:18 de Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho que sua mãe lhe fazia ano a ano. A mãe levava uma estola. E aí vem o tempo que Deus repreende, ele repreende seus filhos daquela forma muito branda, sem uma firmeza, e aí vem a maldição sobre Eli. No capítulo 3, aí começa o momento em que Deus começa, é o tempo que Deus começa a falar com Samuel em sonhos, né? Diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara, porque Eli era um homem que não consultava mais o Senhor e seus filhos. Deus não falava. Lembra que nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E a palavra então começa a vir através de Samuel. Samuel ainda pequeno, menino, e Deus fala com ele. E lembre, 3 vezes Deus chama e ele entende que Deus está falando e ele vai falar.
Só que Deus chama Samuel para falar para dar uma profecia sobre a casa de Eli. No verso 15 ao 19, ficou Samuel deitado, né? E o verso 17 diz, então ele disse, quem que é o Senhor que te falou? Ele pergunta, o que é que Deus te falou? E Samuel, conta todo o sonho. E o verso 19 é interessante, eu gosto desse livro, esse versículo, você pense onde você pode relacionar esse versículo. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas essas palavras deixou por terra. Então, você vai ver que essas palavras de crescia Samuel e crescia em estatura e graça, nós vamos ver várias vezes ele falando aqui, e essa mesma palavras são usadas para João Batista, que crescia em estatura e graça diante de Deus. Depois elas são usadas em Lucas para o próprio Jesus, que ele crescia em estatura e graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, uma relação muito interessante aqui entre Samuel e Jesus. Que, de certa forma, nós vamos ver que Samuel também tem uma tipologia de Jesus Cristo aqui no Antigo Testamento. Chegamos no capítulo 4, a arca de Deus julga os filisteus, né? Que a arca de Deus, os filisteus vencem os israelitas, eles se acampam junto a Efeque. Israel foi derrotado, em a primeira batalha morreram 4.000 homens, o verso 2. Depois, na segunda batalha, houve outra batalha onde a arca é tomada, e verso 5 diz, sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, eles falaram, vamos trazer a arca para nos proteger, porque eles usaram apenas como um amuleto a arca, né? E quando eles trouxeram a arca como amuleto de proteção, Deus deixou, e os filisteus, verso 7, vieram ao arraial. Eles disseram, vieram lá, quem tinha mais temor a Deus e a arca eram os filisteus do que os israelitas aqui. Então, verso 10 diz assim, pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. A primeira batalha foram 3.000, agora são 30.000 homens morreram. E o verso 10 diz que foi tomada a arca de Deus, e os mortos, mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, cumprindo a profecia que Deus tinha dado, que os seus 2 filhos morreriam no mesmo dia, por causa da desobediência. E aí, no verso capítulo 5, tem o relato da morte de Eli, né? Quando ele fica sabendo da morte dos seus filhos, ele cai, e ele era muito gordo, esse é um problema, né? E lembra que ele também participava das comidas que os filhos roubavam, e diz lá no capítulo 2 que ele também engordou demais e morreu, caiu, porque era gordo demais. Está esse relato aqui no texto, só vocês lerem. E aí nós vemos que a arca entra na casa de Dagon. Aí tem um problema, Dagon, o deus dos filisteus, né? Eles colocam no templo de Filisteu a arca, só que a arca lá, e Dagon cai 2 vezes, até que eles veem que não tem jeito, e eles tentam mandar de volta. No capítulo 6, eles enviam a arca, e eles estabelecem um modo, nós já vamos ver mais para frente, de enviar a arca através de um carro de bois, né? E vejo no verso 10 que a arca chega a Bet-Semes, e aí fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas, fizeram sacrifícios. Verso 11 diz, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações de ouro. Mas em vez de ser bênção para eles, acabou sendo maldições. E no verso 19, a arca chega a Quiate Jearim, outra cidade, porque a arca em Bet-Semes também trouxe problema para o povo.
e eles mandam para Kiriat Jearim. E aí, neste momento, a arca chega, feriu o Senhor de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. Em verso 20, então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá entre nós? E enviaram, verso 21, pois mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós outros. Ellison chama que Deus julga o povo porque eles tentaram roubar a arca, roubaram a arca e tentaram colocar, em vez de ser a arca bênção para eles, trouxe maldições e problemas para aquele povo. Aí no capítulo 7, nós temos o Senhor derrota os filisteus, né? O Senhor derrota os filisteus e aí o povo de Deus volta. Então Saul vai chegar um momento agora de o povo, então eles sentem que eles precisam de um rei. Eles sabem que precisam de um rei. Deus tinha prometido um rei lá em Deuteronômio. Mas aqui nós já vamos ver eles, no capítulo 8, eles pedindo um rei. Antes da hora. O rei que Deus queria para eles era Davi, que Deus já tinha preparado para eles. Mas antes de Deus completar a sua vontade, do tempo dele, eles quiseram um rei para si. Capítulo 8 é o que narra isso, né? Que Samuel tinha envelhecido e ele constituiu seus 2 filhos como juízes sobre Israel. Veja, os 2 filhos de Samuel também não eram bons, não. É como ele aprendeu com Eli a não cuidar dos filhos, o criar corretamente. E os filhos dele chamavam Joel e Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3, porém os filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. Os filhos de Samuel também não andaram pelos seus caminhos. Então, verso 4, por isso os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Qual era o modelo deles? Não a vontade, nem a palavra de Deus, mas era o mundo, as nações. Aí você pode se reportar a 1 João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus. João vai trazer muito isso. O modelo do mundo não é um modelo para nós. Deixa eu fazer uma aplicação. Muitas igrejas pegando os modelos das reuniões, dos cultos do mundo, das festas do mundo, para trazer para dentro da igreja. Devemos tomar cuidado com isso. Voltando aqui para o texto. Verso 6, e quando ele pede, Deus, por esta razão, esta palavra não agradou Samuel. Samuel ficou triste. Ele estava trabalhando para o povo, ensinando o povo e preparando o povo para o reino. E o povo pede um rei. Samuel não se agradou. Então Deus fala com Samuel: Samuel, fica tranquilo, que o que está acontecendo, eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando ao meu governo. Então, e disse verso 7, o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Verso 9, agora atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica qual será o direito do rei. Aí ele vai descrever qual é o direito do rei. Verso 19 do capítulo 8 diz: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas nós queremos um rei. Deus falou: você quer um rei, vai ser assim. Ele: não, tá bom, nós queremos este rei. E verso 19, verso 20, eles reforçam: para que sejamos como todas as nações. Nosso modelo é o mundo. E o nosso rei poderá governar. E verso 21, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo e estabelece-nos um rei. Cuidado quando Deus responde umas orações que não são segundo a sua vontade. Deus pode responder.
orações que não são segundo a sua vontade. Ezequiel 14, você vai ver um fato interessante que Deus responde sobre o ídolo do vosso coração, quando a gente fica insistindo diante de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Então, agora vem Deus manda Samuel estabelecer um rei e ele levanta Saul. Nós temos no capítulo 9 o momento em que Samuel vai à casa de Aquis e ele levanta Saul. Saul, verso 2, interessante. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, tão belo, entre os filhos de Israel. E não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, e sobressaía todo o povo. Saul, o significado do nome Saul é alto. Então, e belo, veja que é uma beleza exterior. Nós vamos ver, vocês leram, que a beleza era só exterior, porque interiormente Samuel era um homem que não tinha nada de beleza, era inconsequente, era inseguro, era raivoso, irado, invejoso, medroso, né? Então, era só beleza externa. E foi esse rei que Deus deu a Israel. Então tem um relato quando Samuel estabelece o governo, a sua bela aparência, e no capítulo 10, Saul é ungido como rei, né? Como rei de Israel, e a partir daí Saul é escolhido rei. Verso 17, convocou Samuel o povo em Mispa, e no verso 20, tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. E no verso 25 diz, declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa. E Saul, em vez de ir para governar, assumir o governo, ele voltou para casa. Ele realmente tinha uma fraqueza. E no verso 27 diz, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Veja, já começou. Logo na coroação, houve problemas entre o povo e Saul, ele era fraco. No capítulo 11, verso 12, ele é confirmado como rei, né? 11, então disse o povo a Samuel, depois que o povo tem uma luta lá com Jabes de Gileade, né? Saul se desperta e vai lá ajudar e consegue fazer uma guerra e ganhar o povo. Então no verso 12 do capítulo 11 diz, então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Então é o momento em que Saul resigna o seu cargo, no capítulo 12, né? Disse Samuel a todo o povo, eis aqui, ouvi a vossa voz, e tudo quanto disseres, constitui sobre um rei sobre vós. Agora vocês têm um rei, capítulo 2, verso 2, do capítulo 12, à vossa frente, já envelheci, estou velho de cães, e os meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. É o momento Samuel entrega definitivamente o governo a Saul, e ele diz, agora estou velho, eu vou entregar o governo, e vocês são provas de que estive convosco, e o meu procedimento que esteve convosco. Se você lembrar, esse texto é muito semelhante ao que Paulo fala aos Efésios, lá em Atos capítulo 20, verso 27, onde ele diz assim, não deixei, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, entrega a igreja de Éfeso, ele diz, eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus e o meu procedimento. Capítulo 20 parece muito semelhante a isso, Samuel.
fazendo como Paulo. Quando Paulo fez aquilo, provavelmente Paulo já tinha aprendido com a palavra de Deus aqui, né? Então, chega este tempo que tem a guerra entre os israelitas, aí começa o tempo, Samuel confirmado, por uma vitória nacional, capítulo 11, e aí tem os amonitas ameaçam Transjordânia, os amonitas vencidos por Saul, Saul proclamado rei. Então nós chegamos aqui na terceira parte, no capítulo 13, a conduta insensata de Saul. Onde Saul começa a reunir, ele oferece sacrifício. Deus falou, espere. Samuel disse, espere, que eu vou voltar. Então você fica para fazer o sacrifício. Porque Samuel deixou o governo, mas ele não deixou de ser o sacerdote. Então só ele poderia fazer o sacrifício. Ele pede para Saul esperar, e que ele iria e voltaria para fazer o sacrifício. E Saul, impaciente, antes da guerra, que tinha uma guerra para fazer contra os filisteus, ele se apressou. E Samuel estava demorando. Nós vemos aí a partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o voto determinado por Samuel. Mas não vindo, porém, Samuel, eu acho que de propósito isso, e também de providência de Deus, porém Samuel e Gilgal, o povo foi espalhando. Então Saul diz, traze-me aqui, o verso 9, o holocausto e as ofertas. E ofereceu o holocausto ao Senhor. Ele não tinha esse encargo de Deus de oferecer, fazer sacrifícios. Ele era apenas o rei. E verso 10, de mal acabaram ele de oferecer. Eis que chega Samuel. Aí Samuel diz, que fizestes? Você foi... Agora, então disse Samuel, verso 13. Então disse Samuel, procedestes neciamente e não guardaram o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, verso 14, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe. Ele está falando de Davi, que Deus já tinha preparado Davi sobre o povo, porquanto não guardastes que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou, foi-se embora. E nós vemos agora a vitória, entra na história Jonatas, o filho de Saul, que Jonas vence os filisteus, né? E ele é um grande general, né? Um grande guerreiro. Ele vence os filisteus, mas lembra-se que no momento da batalha, Saul faz um voto louco. Lembra do voto de Jefté, um voto louco? Da mesma forma, Saul faz este voto louco, de que ninguém poderia comer nada durante a guerra, e isso enfraqueceria os soldados. Os soldados precisam comer para guerrear, para ter força. E ele toma uma atitude que enfraqueceria o seu governo. E o Jonatas não sabia disso, come mel, toma lá mel, tudo isso. E quando chega à cidade, Saul fica sabendo que Jonatas tinha comido mel, então agora ele tinha que cumprir o voto de matá-lo, né? Mas aí nós vemos que o povo liberta Jonatas, dizendo que Saul, ele não deveria fazer isso. Verso capítulo 14, 44. E o verso 45, porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação. Não te suceda, tão certo como vive o Senhor. Não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isto. Hoje, assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse, né? O povo era mais sábio que Saul. Saul era louco e não tinha voto, fazia loucuras, e o povo tinha mais sabedoria e livrou. Viu que esse voto era um voto neco, não tinha sentido este voto, né?
E aí, chegando no 15, novamente nós vemos a Saul sendo rejeitado definitivamente, porque ele se rebelou contra a vontade de Deus. No verso 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. É interessante que Samuel, mesmo sabendo de toda a loucura, falta de sabedoria de Saul, ele amava Saul e ficou triste, né? E aí o Senhor manda Samuel e Saul é rejeitado. O verso 28 diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, a Davi. Né? Está se referindo a Davi. E aí chega no capítulo 16, é um momento em que Davi é ungido como rei. Então, capítulo 16, Saul foi rejeitado, Deus agora vai ungir Davi, que já estava sendo preparado como rei. E nós vemos no relato de 1 Samuel 16, a narrativa desse momento. Quando ele chega na casa de Jessé, né? E Jessé, hoje você vai, quantos filhos você tem? Ele apresenta os filhos grandes, fortes, bonitos, né? Vistosos. E Samuel acha que, oxe, seria um desses aí, né? Mas Deus diz para ele, quando ele viu Eliabe, né, que era o maior, mais bonito, ele queria ungir Eliabe. Mas no verso 7, 16, 7, diz o Senhor para ele: Senhor, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, e o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o Senhor não é aparência, como Saul, né? Mas é aquele que Deus constitui. E aí Deus constitui, ele manda chamar e pergunta se tem mais um filho. E ele diz: tem um pastorzinho lá pequenininho, ele era pequeno, ruivo, de bela aparência, sim, mas era frágil. Ele manda ungir. Quando chega Davi, é ungido rei. Não, imediatamente Davi era tocador de harpa, e nós vemos que o relato que Davi tange a harpa Saul, diante de Saul. Esse texto aqui do verso 14 ao 23 do capítulo 16, provavelmente ele está deslocado do tempo, que nós vamos ver que ele vai ser colocado mais ou menos mais para frente, depois, quando Davi está no palácio já. Então tem um texto que Davi está tocando aqui, do verso 14 a 23, uma questão de texto bíblico fora da localização. Provavelmente ele se localiza a partir depois do capítulo 17, quando Davi vence Golias e se torna escudeiro do rei. Então essa parte aqui que ele toca perante está deslocada do texto aqui, mas no original está assim, então sempre é colocado assim, porque o contexto é do momento em que Davi está no palácio, servindo ao rei como escudeiro. E aí tem no verso capítulo 18, no 17 é a vitória contra o filisteu, o Golias, e ele se torna copeiro do rei. Então ele toca, e depois ele toca a harpa, porque Saul é perturbado, porque o Espírito de Deus saiu dele, e agora ele estava oprimido por espíritos malignos, e só o louvor de Davi que fazia aplacar esses demônios na vida dele. E depois do capítulo 19, nós temos 18 e 19, nós temos também a relação de Davi com Jonas, a amizade que eles têm, o carinho que têm e as lutas que eles fazem juntos. E
Jonatas é instrumento de Deus para salvar Davi da ira e da morte que que Saul está projetando para matar Davi, né? Então, Jonatas é usado e Davi vai ficar lá na terra de Nob, via Nob, né? O sacerdote Aimeleque, e também temos esse momento em que é Davi fugitivo, né? Capítulo 20, 21, e as fugas que ele tem de Davi, de 20 a 23, Davi fugindo de Saul, e Saul querendo matar Davi, porque Saul também sabia, já que ele era ungido rei, ele já tinha percebido, tanto Jonatas como Saul sabia que Davi seria o próximo rei, já era ungido de Deus. Então ele foge, e tem as conspirações de Saul, né? Ele foge para longe de Saul, do capítulo 20 a 23, e mesmo diante dessas fugas, ele continuou perseguindo Davi, e várias vezes Davi poupa a vida de Saul. Deus colocou Saul na mão de Davi. Isso era um teste de Deus para Davi. Se ele realmente era um homem segundo o coração de Deus, que ele poderia ter precipitado o momento da sua coroação. Mas ele foi um homem, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não se precipitava, ele esperava em Deus, esperava o momento de Deus, não tomava a frente como Saul fez. Quando Samuel orientava, ele não fazia. Agora Davi era orientado e por Deus e pela sua palavra ele fazia como Deus queria, esperava em Deus. E Davi poupa a vida de Saul, do capítulo 24 a 26, várias vezes. E nós temos capítulo 27 a 30, Davi agora. Nós temos um fato interessante no capítulo 25, que é a morte de Samuel, né? Capítulo 25, verso 1, diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E a partir daí tem uma história interessante que nós vamos ver lá nas contribuições. Quando a gente for ver as contribuições, nós vamos ver essa história de Davi e Nabal, né? E o casamento de Davi com Abigail. Uma história interessante, um homem tolo, louco, Nabal, que tinha uma mulher sábia, uma mulher abençoada, que apaziguou Davi. Se não fosse a Abigail, toda a casa de Nabal e terra seria destruída. Davi teria cometido um pecado terrível, mas Deus providenciou uma mulher sábia para evitar que Davi fizesse um erro antes de ser coroado, né? Isso e mancharia a sua coroação. Então levanta Abigail, ela usa de sabedoria. Depois nós vamos ver que o próprio Davi casa-se, pede essa mulher em casamento, que ele queria uma mulher sábia. Lembra de Salomão em Provérbios dizendo: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então Davi, na sua sabedoria, também escolheu uma mulher sábia para abençoar a sua casa. E capítulo 25 termina com o casamento de Davi e Abigail, né? E aí Davi outra vez foge, no capítulo 27, vai ter com Aquis, o rei de Gate. Ele fica fugindo de Saul. E aí temos o capítulo 28, onde Saul definitivamente faz o seu último ato terrível, né? Onde ele vai consultar uma cartomante de Endor, né? Que ele queria a palavra de Deus, mas Deus não mais falava com ele. E Samuel tinha morrido e ele não tinha mais como se aproximar de Deus, ter direção. Então ele vai fazer uma sessão espírita, né? Pedir para que a feiticeira levantasse, fizesse um culto mediúnico lá e trouxesse Samuel para conversar, para abençoar ele.
É um fato interessante, depois eu devo comentar com vocês aqui. E há muita discussão sobre esse tema, se era Samuel, se não era Samuel, se era um espírito, se era o quê. Mas é interessante este fato. E chega no capítulo 29, Deus já está operando, os filisteus acham que Davi está ali para espiá-los, né? Davi estava fugindo de Saul, mas os filisteus se desconfiam que Davi estava ali para espiar. Então eles fazem Saul, mandam de volta, né, Davi. E no capítulo 30, já os 2 capítulos finais, nós temos o final. Davi estabelece a lei da divisão da presa, né? Ziclag é saqueada pelos amalequitas, então Davi está ali também lutando com os filisteus, mas os filisteus desconfiam de Davi. Então Davi livra os cativos no final, e temos no final o Davi estabelecendo a lei da divisão das presas, quando Davi dá aos 200 homens que, cansados, que não puderam seguir, ficaram no ribeiro, e também os homens ficaram cansados. Essa lei vai ser usada também, que eles não lutaram na guerra, mas eles também tinham, porque eles estavam ajudando o povo. E o capítulo 31, que é o último capítulo, nós temos a derrota de Israel e a morte de Saul, que Saul vai contra os filisteus, e ali nós temos a morte de Saul finalmente, e a sepultura de Saul. E a partir daí, né, que vai ser a semana que vem, nós vamos ver o esboço de 2 Samuel, já começando que Davi recebe a notícia da derrota de Saul, e depois Davi sobe ao trono, né, o reinado, ele começa a reinar, e vamos até o final para ver. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem a aula, né? Já temos 1 hora de aula, essa aula está sendo mais comprida, mas é aqui o livro de Samuel. Os livros de Samuel são extensos e a história é longa. Mas fica essa introdução. Deus estabelece um governo. O governo de Saul foi um governo da carne, a escolha da carne. Então foi um governo desastroso, mas mesmo assim Deus já estava preparando o seu rei teocrático, que nós vamos ver na próxima aula. Tá bem, queridos? Então, tenham um bom dia, boa semana, e até a semana que vem, onde estaremos vendo o esboço de 2 Samuel e as contribuições que esses 2 livros têm para nós, de lições para que a gente guarde sobre a história de Israel. Amém? Deus te abençoe e até a semana que vem. Graça e paz, irmãos.